Continuamos a ronda de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Santarém com Marcos Gomes, candidato pela Iniciativa Liberal. Marcos tem 24 anos, é gestor de produto e é o candidato mais jovem nesta corrida autárquica. Bem-vindo, Marcos. Gostávamos de começar por te perguntar que ideias liberais defendes para Santarém? Antes de mais, quero agradecer, obviamente, o convite. É um prazer e dar-vos os parabéns por esta iniciativa que acho que é muito importante aproximar os jovens da política. E também essa é o nosso trabalho nesta candidatura. Somos temos uma campanha muito jovem, temos uma lista bastante jovem e é importante que existam partidos que apostam nisso. Do ponto de vista de ideias liberais, há aqui um ponto que é importante ressalvar, que é, em termos autárquicos, as ideias liberais são um pouco limitadas, porque, obviamente, de uma forma, a um nível autárquico, tem de haver uma incidência mais local e, portanto, logicamente, as ideias liberais têm alguma limitação. Ainda assim, os nossos principais chavões para a nossa campanha passam pela redução da carga fiscal, em primeira instância, isso para nós é fundamental, e depois a desburocratização e o aumento da transparência. Estes dois pontos são aquilo que nós consideramos mais liberais possíveis e nós identificamos isso como necessidades, principalmente a questão da transparência e da desburocratização, e eu posso mostrar, não sei se... Sim, eu tenho aqui mais à frente também já vamos tocar nesses dois pontos. Há pouco estava a falar da questão de ser uma candidatura muito jovem. Sente que achas que isso de alguma forma pode ser prejudicial por haver pouca experiência política em algum momento? Pode ser menos positivo para a tua candidatura? Não concordo, não o acho, tanto que se eu achasse, obviamente não ia aceitar este convite da Iniciativa Liberal. Aquilo que eu vejo é que, primeiro ponto, é uma vantagem, vejo como uma vantagem, não uma desvantagem, porque temos uma visão completamente diferente daquilo que é o quadro político atual. Portanto, em Santarém, desde que existe governação em Santarém, a idade nunca fez a diferença. Portanto, nós sabemos que vamos fazer a diferença e a idade é uma não questão para nós, precisamente por isso, porque se até agora nunca houve ninguém que fizesse a diferença, com mais 20, 30 anos do que qualquer candidato, do que eu, o que interessa realmente são as ideias e é isso que nos move, no fundo. Marcos, antes de detalharmos a sua candidatura, vamos olhar aqui para uns números mais gerais sobre a realidade do município. Segundo os resultados preliminares dos censos, nos últimos 10 anos, todas as freguesias do município, à exceção da freguesia da cidade de Santarém, perderam habitantes. Pela primeira vez, há mais residentes na freguesia da cidade do que em todas as outras freguesias. Políticas a adotar para que a dinâmica do concelho não se resuma à dinâmica da cidade? Isso é, logicamente, um registro que se verifica de uma forma genérica em Portugal, porque cada vez mais as pessoas têm menos motivos para se localizarem em zonas rurais, porque existe falta de infraestruturas, porque existe falta de investimento pelas empresas, porque não existem essas infraestruturas e, portanto, isto acaba por se gerar um ciclo vicioso que é difícil de conter. Para Santarém, aquilo que é importante é, ponto 1, salvaguardar as infraestruturas principais nesses meios rurais, nomeadamente estamos a falar de instituições de saúde, instituições de educação, e, logicamente, criar uma política global para o município que não agrega apenas um centro urbano, porque é preciso ter noção de que quando se quer atrair pessoas não é só para a cidade, para o centro urbano. Que medidas específicas é que a tua candidatura pode ter nesse sentido? Em termos concretos, a nossa candidatura prevê estes dois pontos que eu já tinha falado, a questão da redução da carga fiscal com um incentivo a uma vertente de natalidade. Portanto, o nosso objetivo é que as pessoas saibam que, em comparação com os municípios limítrofes e mesmo do distrito de Santarém, nós temos uma vantagem em termos fiscal. Nós queremos que as pessoas sintam vontade de se fixarem aqui e, também no caso das empresas, percebam que existe uma vantagem económica em fazerem exatamente isso. Depois, do ponto de vista global, o nosso objetivo também é criar políticas coordenadas para todas as freguesias, ou seja, não pensar no município apenas como um centro urbano, mas não nos esquecermos que é importante termos essa política de proximidade com as outras freguesias e, obviamente, eu sou de uma freguesia que não
que não é no centro urbano, sou de Almoster, e eu senti exatamente esse problema. Estamos a falar de questões, e vou-me repetir, mas acho que é importante, questões de saúde, questões de educação e também, como esqueci de dizer, questões de transporte. E existe uma grande deficiência em termos de transporte nas zonas que não urbanas. E isso acaba por ser limitador, porque se por um lado nós não temos as infraestruturas para nos fixarmos no centro rural, no meio rural, se não conseguimos depois, mesmo quem tem filhos, garantir os transportes para o centro urbano, que é onde existe uma escola. E nesse caso dos transportes, que medidas muito específicas é que tem para esse... Vai, por exemplo, não sei, é preciso comprar mais autocarros? Não, é preciso, antes de mais, liberalizar o mercado, abrir o mercado dos transportes. Isso é fundamental. E depois temos também um conjunto de perspectivas em relação à mobilidade, à pequena mobilidade, ou seja, incentivo a empresas estamos a falar das bicicletas, de trotinetes elétricas. É importante que exista essa deslocação também dentro do centro urbano, ou seja, as pessoas que vêm de fora do centro da cidade consigam chegar à cidade e, estando na cidade, consigam se deslocar à vontade, porque na realidade não vão ter Marcos, mas carro. Assumindo que há essa liberalização, as empresas vão querer vir para o município de Santarém para fazer esse transporte, assumindo que há menos pessoas fora da cidade? É importante exatamente isso, é conseguirmos dinamizar as empresas, incentivar as empresas, aliás, a terem vontade de virem para Santarém. E isso passa, em primeira instância, por termos um município mais forte, do ponto de vista fiscal, menos impactante na vida das pessoas e das empresas, e, portanto, aquilo em que nós nos temos baseado é exatamente nisso, é criar condições para as empresas terem essa... Mas a população vai ficar dependente dessa vontade das empresas em se fixarem cá? Não preciso de pergunta, desculpa. Assumindo que há uma liberalização dos transportes, a população que necessita de recorrer a esses transportes fica dependente da vontade das empresas de se fixarem cá e de fazerem esse trajeto? Obviamente que será feita uma concessão, uma coordenação entre o município e as entidades privadas. Não pode haver, logicamente, uma estanquidade nesta matéria, porque tem de haver coordenação entre as duas entidades. E o importante é exatamente haver um conhecimento do terreno, que é de parte do município, com os inputs das várias juntas de freguesia, porque na realidade são as autarquias que estão mais perto das pessoas e sabem os seus problemas. Portanto, havendo esta cadeia de comunicação, é possível criar um mercado concorrente, um mercado livre e concorrente nos transportes que permitam então haver esse dinamismo para os transportes. Outro dos dados relevantes, de acordo com a Pordata Santarém, dos concelhos capitais de distrito com menor taxa de natalidade, na ordem dos 7,4%, apenas acima de capitais de distrito como Viana do Castelo, Vila Real e Castelo Branco. Podemos, a partir daqui, dizer que Santarém não é uma cidade apelativa para ter filhos? Achas que isso pode ser assim? Exatamente. Esse é o nosso ponto de vista em relação à questão dos impostos. Nós temos uma vertente de redução dos impostos bonificada no caso de pessoas que tenham filhos, precisamente porque identificamos esse problema. Isto não é um problema, como disse, exclusivo de Santarém. No interior há essa falta de incentivo, mas acontece essencialmente por esta questão de falta de infraestruturas. Falamos de saúde e educação. Se não existem escolas próximas, logicamente as pessoas tendem a movimentar-se para zonas onde existem escolas e escolha de escolas. Isso também é muito importante. Nós podemos falar, por exemplo, no Colégio Infante Santo, que foi uma escola do qual deixou de existir financiamento público e limitou, de uma forma muito objetiva, a capacidade das pessoas da zona, principalmente de Tremeiras, Romeira, por aí, de escolherem a escola para onde queriam ir. Havia muitas crianças, cujos pais optavam por que eles tivessem educação lá, e essa escolha ficou limitada por decisões, por instâncias centrais. E esta escolha é importante que aconteça. Portanto, a falta de natalidade deve-se à falta de infraestruturas, às 3 vertentes de infraestruturas, e depois todo um conjunto de lacunas que fazem com que as pessoas não tenham vontade.
Obviamente que reduzir os impostos não vai fazer com que as pessoas tenham vontade de vir para Santarém, mas se criar uma estrutura mais forte desse ponto de vista em termos de oferta para as pessoas e para as empresas, aquilo que nós prevemos é que no médio e longo prazo a economia se começa a revitalizar ela própria por estes incentivos. Alguns eleitores notam que o município, apesar de ser bastante rico em história e cultura, acho que é consensual, é pouco aproveitado a nível turístico. O que é que se pode fazer para que Santarém seja um município atrativo para o turismo, neste caso? Antes de mais, é pensar no município como um todo. Ou seja, na discussão, no debate público em Santarém, o que se vê é sistematicamente discutir-se centro histórico, discutir-se Alfanja na Ribeirinha, discutir-se escola prática de cavalaria, presídio, tudo isolado. E aquilo que nós identificamos, isso é exatamente o que nós identificamos como um dos problemas, ou seja, não existe uma visão global de Santarém para criar uma oferta em termos turísticos e não só. Que visão global é que a Iniciativa Liberal quer? É exatamente essa, é pensar Santarém como uma capital de distrito, como uma oferta... Isso parece uma coisa muito vaga. Claro, claro. Assim. Concretamente, o que é que se pode... Tem de se construir ferramentas. Primeiro, tem de se construir ferramentas que permitam pensar no município dessa forma, como dinamizar a parte histórica, antes de mais, museus, estamos a falar de museus, e depois também incentivar estes projetos, como eu falei, de Alfanje, etc., para que haja um crescimento dessas zonas. Existe um esquecimento nesse património, na realidade, e esse esquecimento induz uma falta de riqueza, uma falta de limpeza. As pessoas querem visitar e ou não está aberto ou simplesmente não existe grande coisa que fazer. E, portanto, é importante que o mercado de turismo seja mais aberto para que haja mais investimento no turismo. O que é que se pode fazer nessa parte do turismo? Já tem ideias concretas que se possam implementar para tentar tornar, mesmo as pessoas que vêm para a cidade muitas vezes não se fixam, ou seja, acabam por não estar ali muito tempo. Sim. É quase um turismo criterioso, por exemplo, um determinada igreja. Como é que se pode fazer? Haja ali também uma conexão entre vários serviços e vários espaços em que as pessoas possam visitar. Tem ideias nesse sentido? O problema de falta de atração, e isto é um ponto que nós temos batalhado, mais do que atrair as pessoas para Santarém, aquilo que nos importa é fixá-las. Ou seja, nós, como disse bem, nós temos falta de fixação de pessoas. Mas aqui estamos a falar no caso dos turistas. Sim, portanto, o nosso objetivo é conseguir fixar pessoas. E essa fixação passa pelas infraestruturas. Se não existe oferta nas várias áreas conexas ao turismo, obviamente as pessoas não vão ter incentivo a ficar cá, porque estamos a falar, eu posso fazer um roteiro para Santarém, mas depois tenho pouco o que fazer do ponto de vista de comida. Existem alguns restaurantes, obviamente, mas não existem infraestruturas que sejam minimamente conectadas umas com as outras para se criar aqui um roteiro turístico, digamos assim. E o nosso objetivo é olhar para o turismo em Santarém como um mercado aberto. É isso que nós precisamos. Precisamos que o mercado se abra, nomeadamente a questão do mercado municipal é um exemplo. Precisamos que haja essa abertura de mercado para que seja explorada, para que este mercado seja explorado. Ainda adicionalmente... Pela iniciativa privada ou pela Câmara? Eu acho que pode haver uma conexão, isso não é exclusivo de uma das partes, ou seja, a Câmara pode coexistir com os privados. É importante que assim aconteça. A Câmara pode concessionar, deve fiscalizar, mas também pode explorar, porque se a exploração for rentável e se a exploração for bem feita e trouxer resultados proveitosos... Acha que não tem sido nessa conjugação entre privados e público nos últimos tempos? Nós achamos que não, porque os números assim o mostram, porque nós na realidade temos uma cidade e nós fizemos essa análise, fazendo só aqui o parênteses, nós fizemos uma análise diagnóstica em que questionámos algumas pessoas para perceber se tivesse de identificar um problema ou um ponto forte de Santarém, qual seria? E de uma forma mais ou menos unânime, o grande problema que identificam é a falta de dinamismo e a estagnação da cidade. Estes são os dois pontos principais que se identificam. E isso vê-se nos números. Nós perdemos população, sistematicamente. Nós
não temos o incentivo à natalidade, não há pessoas a terem cá filhos e, portanto, estes são os problemas principais que nós identificamos. Marcos, vamos avançar. Apesar de não serem públicos os dados sobre os jovens que abandonam a sua cidade de origem, neste caso o concelho de Santarém, nós temos a percepção, também com base na nossa experiência, que muitos jovens vão estudar para fora e não sentem vontade de voltar. Em que é que a sua candidatura pretende tornar o município mais atrativo para os jovens se fixarem? Isso é uma percepção que me parece a mim incorreta. Eu tive, vou voltar um bocadinho atrás, o Politécnico de Santarém é um dos, se não me falha a memória, é o segundo mais recomendado pelos próprios alunos em termos nacionais. Eu fui estudante do Politécnico de Santarém e de facto recomendo. Eu estou dentro desses alunos que recomendam. E tenho pena que não exista mais oferta do ponto de vista de educação em termos superiores, é pena, mas também é pena que quando as pessoas que estudam aqui depois não têm as ofertas, tantas ofertas quanto seriam precisas. E isso é um problema, o que faz com que, desde logo, as pessoas vão estudar para Lisboa e, estando em Lisboa, deslocalizam a vida para lá. E, obviamente, o custo de vida, o estilo de vida vai ser mais atrativo lá, porque existe mais oferta de emprego, maior concorrência, os salários vão aumentar, logicamente, e, portanto, nós estamos a falar, se não me falha a memória, o salário médio em Santarém são 1.060 euros, se não me falha a memória. E isso é abaixo da média nacional. Isto é dramático, porque se nós queremos que os jovens se fixem cá, eles precisam ter capacidade de criação de riqueza para construir a sua vida. E isso não é um trabalho que seja fazível pelo município em si. O município não pode, de maneira alguma, criar emprego, mas pode incentivar a criação de emprego. E estas medidas que nós falamos aqui, a questão da carga fiscal, a redução da carga fiscal, a desburocratização, o aumento da transparência são fundamentais. Se nós, enquanto município, aumentarmos a transparência, se nós conseguirmos criar indicadores de gestão que digam que nós, enquanto município, demoramos 2 semanas, 1 mês a atribuir uma licença, por exemplo, isso por si só é um criador de eficiência, porque existindo esse patamar, vai-se trabalhar para se manter esse patamar. Há pouco já falou também da questão dos impostos. Refere na sua candidatura que quer diminuir essa carga fiscal em Santarém através da redução do IMI, da derrama, da parcela do IRS cobrada pelo município. Como é que pretende colmatar esta receita que a Câmara deixa de ter ao deixar de cobrar este tipo de impostos? Nós fizemos as contas, só fazendo aqui a informação, e o impacto da redução dos impostos, estamos a falar de IMI, IRS e derrama, os 3 impostos, tem um impacto previsível de 8% nas receitas do município, em relação aos dados de 2020. Estes 8%, há quem diga que é populismo, na nossa ótica chama-se dinheiro no bolso dos contribuintes de Santarém. É isto que para nós é importante, é que as pessoas tenham mais este dinheiro em caixa. Como é que nós vamos conseguir isto? É exatamente da mesma maneira como as pessoas, como os partidos que querem mais investimento da cidade, é exatamente da mesma maneira. A questão é igual. O nosso objetivo é desburocratizar, aumentar a eficiência e reduzir custos. Portanto, nós temos de reduzir custos de processos e de mecanismos, temos de os reduzir, criar... Mas esses custos em que parte, por exemplo, do orçamento é que vai retirar esses custos? Nos custos correntes, no fundo. Ou seja... Mas tem alguns específicos? Porque há investimentos que podem deixar de ser feitos e isso pode prejudicar, por exemplo, alguns setores. De imediato, se nós aumentarmos a eficiência, a redução dos custos vai ser também imediata. Ou seja, se nós demorarmos menos tempo a fazer determinado tipo de processos, isso vai reduzir os custos de forma lógica. Que processos são esses? Os processos normais da Câmara, processos orgânicos da Câmara. Estamos a falar, como eu disse, por exemplo, se nós demorarmos menos tempo a atribuir uma licença, o tempo entre o tempo médio normal e o novo tempo médio vai ser tempo disponível para fazer outra atividade. E isto chama-se eficiência. É isto que nós queremos induzir no município. E vou só... pode até mostrar. Eu tenho aqui um indicador que, para mim, que nós achamos que é clamoroso para aquilo que é o problema de Santarém, que é os resultados do portal das queixas, da Queixa, mostra que Santarém respondeu
isso solucionou a 17% das queixas feitas no portal da queixa. Nós estamos a falar de municípios com uma taxa de resposta de 100% e uma taxa de solução de 80%, que é o caso da Nazaré, que está na posição cimeira. Nós estamos na posição 51 em 190 municípios. E isto demonstra exatamente o problema que nós identificamos, que é o município não responde às necessidades às necessidades dos municípios. E tem alguma proposta para que o município seja mais célere nessa resposta? É exatamente esta construção de mecanismos de transparência, de indicadores de gestão. Ou seja, se nós à partida soubermos quanto tempo pretendemos demorar a fazer determinado processo, todos os intervenientes nesse processo vão ter de cumprir com essa mesma duração. E isso vai induzir eficiência, obviamente, porque se todos nós trabalharmos num sentido, inclusive eu, eventualmente, se for eleito, eu, como Presidente, vou ter de cumprir com esses mesmos tempos. E, como digo tempos, digo outro tipo de questões. Uma das suas propostas, e aliás uma das críticas que fez à gestão atual, é a falta de transparência e a burocratização excessiva. Mas o facto de querer aumentar a transparência do município pressupõe que há alguma falta de transparência na atual gestão da Câmara Municipal de Santarém. Em que casos concretos é que observa esse fenómeno? Sim, eu não acho que isto seja uma questão meramente de Santarém. Existe de uma forma genérica falta de transparência, porque a transparência vai induzir, obviamente... Mas o Marcos pode ajudar nesse sentido. Sim. Vai induzir, obviamente, a necessidade de responsabilidade. Ou seja, se eu demonstrar e passar para o eleitorado aquilo que estou a produzir, vou ser responsável pelo bem ou pelo mal. E é isto que, normalmente, os políticos não evitam fazer, porque não querem assumir essas responsabilidades. Em Santarém, este é um exemplo, são queixas concretas que existiram e estamos a falar de 17% não só de solução, mas também de resposta. Pelo menos uma resposta era devida a quem fez uma queixa, por mais mínima que seja, é uma queixa. Pode ser só com uma questão de o caixote está cheio. Por que acha que essa resposta não acontece? Por falta de eficiência, porque não se sente necessidade de atuar diretamente nos problemas. Há uma falta de compromisso? Sim, totalmente. E essa falta de compromisso é genérica. Por isso, exatamente pelo que eu digo, porque compromisso é inatamente ligado à responsabilidade. E se nós não tivermos um compromisso, não vamos ter uma responsabilidade. Nós vemos sistematicamente os programas eleitorais com compromissos que não são cumpridos. E isto é o que se passa em Santarém e que nós pretendemos mudar. Ou seja, nós comprometemos a qualquer que seja a necessidade do município, ele saiba qual é o desempenho do município nessa área. Se nós estivermos a falar de uma licença de habitação, o nosso objetivo é que se saiba qual é o tempo médio de duração dessa atividade. Há pouco falou no mercado liberalizado, no caso dos transportes. Agora lembrei-me aqui, Força. Do caso da habitação. O que é que pretende fazer nesse âmbito? O facto do mercado na habitação ser liberalizado, como estamos a ver, por exemplo, em Lisboa, aumenta os preços. Acha que isso pode ser prejudicial para Santarém, para os bolsos dos calabitanos? Eu acho que não, porque o mercado regula-se por ele próprio. Ou seja... Mas não estaremos a criar desigualdades? As desigualdades vão sempre existir. Mas no caso da habitação? Sim, vão sempre existir. Aquilo que o município tem de conseguir fazer, e já existem esses mecanismos, é, para quem tem essas necessidades, haver uma salvaguarda. Aí se chamam os apoios sociais da habitação. E, por exemplo, o município está em falta com receber 300 mil euros em rendas de habitação social. Isto é obviamente muito... Mas tem ideias de construir habitação social? Não é a questão. Já existem essas infraestruturas. Ou seja... Não sente necessidade de criar mais? Não. Aquilo que é preciso é incentivar a iniciativa privada a que exista mais oferta de casas. Mais casas e habitações, obviamente. Porque isso vai ser um ciclo em termos económicos, porque havendo mais pessoas, mais empresas vão poder sediar-se aqui para oferecer serviços e bens. E isto acaba por, depois, obviamente, induzir também um crescimento económico, um crescimento do poder de compra, um crescimento da população. Custo de vida, depois, e que nem todos podem pagar. Vai ser um aumento de custo de vida, sim, logicamente, mas a realidade é que as empresas que já cá estão sediadas, para conseguirem estarem no mercado,
vão ter também elas de se adaptarem e aumentarem estamos a falar, por exemplo, de rendimentos, vão ter de o fazer porque em comparação aumentar os salários? Terão de o fazer porque em concorrência, a vantagem da concorrência é exatamente essa. A partir do momento em que nós pomos duas empresas concorrentes e uma paga mais que a outra, esta vai ser mais atrativa, se esta paga de uma forma global, estamos a falar de condições globais. Se esta dá mais condições do que esta, as pessoas que estão nesta deixam de ver tanta vantagem e eventualmente passam a mudar de empresa. E este dinamismo é que é preciso em Santarém, é haver cada vez mais oferta de bens e serviços e, portanto, isso vai, em última instância, o custo de vida vai aumentar, mas também o poder de compra vai aumentar. Essa é a razão pela qual em Lisboa, por exemplo, o poder de compra é tão mais alto que em Santarém, porque havendo mais oferta de empregos, os empregos, para conseguirem cativar as pessoas, têm de pagar também mais. É essa a lógica. O seu partido é um partido recente. Quão importante é para o futuro do partido um bom resultado nestas eleições autárquicas? Eu acho que, independentemente do tempo do partido, é sempre importante um bom resultado. Aquilo que nós queremos é que os eleitores percebam que existe uma candidatura forte para Santarém e uma alternativa àquilo que é a estagnação de um executivo que está há 8 anos, propõe-se mais 4, que nós acreditamos que só vão deteriorar esta estagnação que nós vemos em Santarém. Nas duas últimas eleições, o partido teve as seguintes votações. Nas presidenciais, em 2021, 2,73%, para ser mais preciso. Nas legislativas, em 2019, 0,91%. Há um crescimento, isso é evidente. Eu li que um dos objetivos claros era eleger um vereador. É esse o objetivo principal? Há mais para além disso? Sim, é lógico. Nós estamos a trabalhar para eleger um Presidente de Câmara, que serei eu. Sim, é o objetivo principal. Exatamente, esse é o objetivo. De uma forma mais realista. Nós sabemos as limitações que existem. Estamos a falar de um candidato de PSD que está na governação da Câmara há 8 anos. Existem limitações, logicamente, e, portanto, o nosso objetivo mais realista passa por um vereador e também deputados na Assembleia Municipal. Sabemos que, principalmente na Assembleia Municipal, faremos toda a diferença porque vamos bater a fundo pelas questões liberais e, principalmente, a questão da redução da carga fiscal será o nosso ponto principal porque achamos que é preponderante, porque estamos a concorrer neste momento com municípios do Distrito de Santarém que, em IMI, IRS e derrama, têm menos carga fiscal do que nós. Portanto, nós precisamos que as pessoas e as empresas percebam que em Santarém existe uma vantagem para essa fixação. Logicamente, isto tem de ser colmatado também com outras políticas de incentivo, como já falámos, mas iremos batalhar de uma forma muito afincada nestes 2 pontos, porque sabemos que são preponderantes para criar um município logo de base mais forte. Marcos, uma última pergunta para terminar. A percentagem de eleitores que não foi votar em 2017 no Concelho de Santarém foi 46,29%, para ser precisa. É uma realidade comum à realidade nacional, mas localmente o que é que se pode fazer para reverter este cenário? Antes de mais, a nossa candidatura, ela por si só já vai, espero eu, motivar jovens que são uma grande franja de abstenção a perceber que existe uma candidatura diferente. Existe uma candidatura que aposta nos jovens e que os jovens efetivamente têm lugar na política. Nós não queremos de maneira alguma que a nossa candidatura seja vista como uma candidatura focada nos jovens, não o é no espectro totalitário, mas de facto temos esta perspectiva de incentivar os jovens a irem votar, porque isso é importante e isso é uma franja muito importante, muito grande nos abstencionistas. Depois, todos os restantes abstencionistas. Aquilo que nós queremos é que percebam que, de facto, existe uma alternativa e essa alternativa diz de uma forma clara que queremos mais dinheiro no vosso bolso, queremos mais dinheiro a circular na economia e essa é a grande diferença e queremos também um município mais transparente. Isso para nós é claro e necessário. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.